Rodrigo, quando a gente busca dentro da história, dentro das culturas, nós identificamos que a maioria das populações, das pessoas que existiam, elas acreditavam em um designer ou elas preferiam não acreditar em nada? Como é que, dentro da história da humanidade, surgiu esse pensamento? Não, na verdade, é até interessante, eu tenho até um livro ali, A História do Ateísmo, escrito por ateus, onde esse livro admite que o ateísmo, enquanto movimento filosófico, é algo muito recente. O máximo que você pode pegar de ateísmo no passado, mas nem é o ateísmo de Richard Dawkins e Hitchens, esse pessoal, é se você pegar Pirro, Carneades, esses filósofos assim que tinham ceticismo em relação aos deuses do Olimpo, ou o próprio Sócrates, que foi condenado por ateísmo, mas não é que ele não aceitava a existência de Deus, eles se opunham aos deuses do Olimpo, tá certo? Então, eu tomo isso como base para dizer que o movimento ateu filosófico, ele surge na modernidade. Você não encontra traços dele no passado, tá certo? Não encontra. Como falei, você pode ter Pirro, Carneades, mas isso não é bem o movimento do... E são ateus que admitem isso. O que a gente tem em todos os povos do passado é a admissão que o ser humano foi criado por um ser superior. Agora, o curioso, Carlos, é que se eu tivesse respondendo essa pergunta sua há alguns anos atrás, eu apenas a faria fazendo comparações entre o que a Bíblia diz e o que esses outros mitos dizem. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma réplica do épico do Gilgamesh. O Gilgamesh fala não apenas da criação, mas fala também do dilúvio. Inclusive, nós temos heróis que sobrevivem ao dilúvio. Você tem Utnapishtim, você tem Atrahasis, você tem Ziusudra, é o nome que esses documentos sumerianos dão a esses heróis que sobrevivem ao dilúvio. Você tem o Enuma Elish, que são 7 tabletes que contam a história da criação do mundo em 7 tabletes. Curioso, né? E o 6º tablete é o que conta a criação do primeiro ser humano, que em sumeriano a palavra para ser humano é Lulu. Lulu. E esse ser humano Lulu, que é criado no 6º tablete, como Adão é criado no 6º dia, o Lulu, ele é criado do pó da terra e ele recebe nas narinas o fôlego de vida. E o 7º tablete é quando os deuses repousam para poder curtir o que eles criaram. Os deuses repousam no 7º tablete. Alguns outros mitos falam que o primeiro ser humano a ser criado foi Adapa. Outros o chamam de Admuzi. Admuzi, Adapa, Adama, tem outros que chamam de Adama, é a mesma raiz etimológica do nome Adão. E esse primeiro ser humano, esse primeiro Lulu, falando em linguagem sumeriana que foi criado, ele foi colocado no jardim de Edenu, que é a mesma raiz da palavra Éden. E esse jardim fica na banda de Dilmun, e Dilmun, em sumeriano, significa onde nasce o sol. E o Gênesis também fala que o Éden foi plantado na banda do Oriente, onde nasce o sol. Então, até um tempo atrás, eu terminaria a minha resposta com você dando só esses paralelos e usando o seguinte raciocínio, que eu ainda mantenho. Eu apenas fiz um upgrade dele. Qual o raciocínio que eu ainda mantenho? A Bíblia começou a ser escrita, pelo menos na cronologia que eu uso, no século XV a.C., porque eu ponho o Êxodo na época da 18ª dinastia. Eu não atribuo o Êxodo à época de Ramsés. Eu posso explicar isso em outra ocasião. E como eu acredito que Moisés foi o primeiro autor da Bíblia, se houve livros antigos, mais antigos, eles não chegaram até nós, o Espírito Santo não os preservou. Então, a Bíblia começou a ser escrita no século XV a.C. Então, quer dizer que eu tenho séculos de história aí antes da Bíblia ser escrita. Só que, como ela está remetendo às origens, se o que ela conta é verdade, ao retroceder a história, eu tenho que ter marcos daquilo ali. Eu tenho que ter pessoas falando daquilo ali, tá certo? Se é uma coisa que foi inventada pela Bíblia, eu não ia ter esse marco. Então, quando eu vou na origem da humanidade, ou pelo menos da humanidade, da civilização, que é 3100 a.C., que é a invenção da escrita, antes eles colocavam a invenção da escrita em 5000 a.C., essa data já foi trazida para cá, eu descubro que os primeiros documentos da humanidade falam da criação do mundo e da humanidade sendo colocada num jardim paradisíaco. Eles perdem esse jardim paradisíaco porque comem algo que não deveriam comer, a comida dos deuses, uma planta que não deveriam comer.
Eles são tentados a comer por um ser que é desenhado como sendo uma serpente com asas, tá certo? E essa serpente com asas, nos tabletes de Gudea, ela é chamada de Ningish-Zida, a senhora da árvore agradável. E ela que faz com que eles percam a imortalidade. E depois disso vem um dilúvio que cobre toda a terra. Então eu vejo, a Bíblia está falando de algo que os primeiros moradores do mundo falaram. E o mais curioso, os que fundaram a civilização na região ali do Eufrates e o Tigre, eles falam que eles são sobreviventes daqueles descendentes dos sobreviventes do grande dilúvio, que por sua vez vieram da região de Dilmun. Agora, para fechar a minha resposta, vem aqui o meu update. Antes eu ficava só nisso aí, nas comparações. Mas eu percebi que tão importante quanto as comparações entre a Bíblia e esses livros é também a distinção entre o relato do Gênesis e o relato do Gilgamesh. Por quê? Qual a diferença entre eles? Em primeiro lugar, me chama a atenção que os deuses criam a humanidade por capricho. Eles criaram a humanidade porque os deuses viviam no jardim paradisíaco e eles não queriam mais trabalhar, então eles põem o ser humano para trabalhar para eles. Então, quando eles fazem o ser humano do pó da terra, eles criam esse ser humano para trabalhar para eles. Então, eles repousam no sétimo estágio, porque agora eles não precisam mais trabalhar, porque o ser humano vai trabalhar para eles. E a Bíblia é o contrário. Deus não cria, Deus não descansa no Shabat, porque agora o ser humano vai trabalhar de escravo para ele. O jardim não era uma coisa que Deus tinha e colocou o ser humano lá para cuidar do jardim para ele. Não, o jardim foi dado à humanidade. Existe um ato de amor maior que eu não encontro nos documentos sumerianos. Segunda diferença importantíssima, e aqui eu faço um diálogo com o Adalto e com o Marcos na fala dos dois aí. Todos os documentos mais antigos da criação da humanidade, para responder a sua pergunta, Marcos, incontestamente, eles colocam, em primeiro lugar, a existência do universo, um universo que, letra A, não teve começo, ou letra B, começou sozinho. E depois do universo surgem os deuses. Os deuses são frutos do universo. E depois dos deuses, a humanidade. Então, a humanidade é neta do universo. E os deuses são filhos do universo. A Bíblia é o único livro que apresenta uma cosmologia antiga onde Deus precede o universo. No princípio, criou Deus. Então, quando eu comparo esses mitos às propostas que alguns cientistas apresentam hoje, eu noto que Stephen Hawking, por exemplo, O Universo numa Casca de Nós, e O Grande Projetista, que foi o livro que ele desenhou, esse autor está replicando os antigos mitos sumerianos, só que em linguagem científica. Porque o que os mitos sumerianos falavam? Que o universo se autofecundou, que o universo surgiu. Vou falar, por exemplo, da mitologia grega, para dar um exemplo. Gaia surgiu do nada, ela mesma surgiu. Gaia se autofecundou e surgiu Urano, o céu. Depois Gaia tem relação sexual com Urano, aí formam os titãs, os cíclopes, os centimanos. Aí depois vêm os deuses do Olimpo. O que hoje os evolucionistas falam? Que o universo se autogerou. Depois que ele se autogerou, ele se autofecundou, dando vida a si mesmo e aos seus descendentes, e aí surgiu a religião. Na verdade, quem está voltando à era dos mitos é o evolucionista cientista. Não somos nós. Porque a Bíblia está combatendo o mito quando é o único livro que fala, não. Antes do universo havia o Criador. Quem fala do universo autogerado são os mitos. Então a ciência hoje, quando fala de um universo que se autogera, ela está replicando as mitologias antigas, sumerianas ou gregas, que a ciência surgiu justamente para acabar com o mundo da mitologia. E a terceira e última diferença é que, se eu pegar o épico do Gilgamesh, traduzir para o português e levar para uma prisão de segurança máxima e distribuir cópias do épico do Gilgamesh nessas prisões de segurança máxima, ou do Enuma Elish, ou do Atrahasis, ou qualquer outro épico da criação, quantos presos, depois de um ano,
lendo a tradução desses mitos, deixarão o mundo da criminalidade, das drogas, da perversidade, deixarão de ser assaltantes, se tornarão pessoas capazes de trabalhar como o seu homem de confiança. Talvez por coincidência. Agora, vamos mudar o exemplo aqui. Estou sendo agora bem Stuart Mill, né? Estou aplicando o método científico. Vamos agora, no mesmo presídio de segurança máxima, dar uma cópia do Gênesis. Nem precisa ser da Bíblia toda, não, só do Gênesis. Eu te dou 1 ano para você ter uma ala ali só dos crentes, do camarada que é ex-drogado, ex-traficante, ex-estuprador, ex-assaltante de banco, tá certo? Então, mesmo que eu diga, a Bíblia é apenas mais um mito do passado, ainda que eu caia nessa tonteria, eu vou dizer, tudo bem, mas é um mito que transforma vidas, coisa que os outros mitos não conseguem fazer.